TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo novamente para uma Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que trabalha essencialmente na ajuda de pessoas que estão enfermas, pessoas que necessitam do atendimento de urgência em ambulâncias, que é Delorges Deves, que desempenha um papel na Prefeitura Municipal. Eu não sei bem o termo técnico, que nós estávamos falando nos bastidores, qual é o setor que tu trabalha, mas eu tenho já... por terceiras pessoas, que tu é o coordenador todas aquelas pessoas que precisam sair de ambulância, com atendimento e todas essas dificuldades. Então, Delorges, bem-vindo ao meu programa, tá? Satisfação tu estar aqui depois de tanto tempo. E o que tu tem, assim, o que o serviço de ambulância, o serviço de atendimento às pessoas que estão doentes oferece em nossa comunidade? Olá, Marcos. Marcos, eu coordeno todo o transporte de pacientes da cidade de Lajeado. Esse é um trabalho, assim, que ele requer uma atenção muito especial, porque as pessoas que ligam, os profissionais da área da saúde, ligam exatamente no momento que precisa se dar uma condição de transportar, de ir ou de vir, com uma pessoa que está num momento de dor, de sofrimento. Então isso faz com que eu tenha uma atividade assim, praticamente são 24 horas, certo? Eu tenho uma equipe fantástica, com 10 motoristas, certo? Trato também de toda a logística de manter os postos com rouparia, a distribuição de medicamentos, tudo isso, toda essa atividade dentro da saúde é reportada a mim, certo? Hoje eu tenho lá 50, 70 ligações por dia e que faz assim um trabalho prazeroso e realmente que está me dando um crescimento muito grande acima de ver a situação da nossa comunidade. Hoje eu tenho um conhecimento muito amplo do que está acontecendo, as nossas dificuldades, a nossa preocupação a nível de poder público, entendeu? Todas as nossas atividades, toda ela é reportada ao nosso prefeito, que é o grande maestro, ele e o Vilcinho, da administração, né? Então, isso é o que eu venho fazendo atualmente. São 1 ano e 3 meses que eu assumi essa função. E com muita experiência, assim, muita tristeza de ver muitas vezes pessoas com uma doença física, mas também assim pessoas com uma doença mental, faltando caráter, tentando somente extorquir da situação do poder público, de certo modo, aonde que quer transporte, tendo em casa condições plenas de levar o familiar, entendeu? Nós temos casos aí, por exemplo, de que a família simplesmente acha que a prefeitura tem que fazer. Então, quando começamos, era um canal direto, comunidade ao meu setor. Hoje, com o auxílio das agentes de saúde, que são fundamentais no nosso trabalho, no meu trabalho, eu sondo elas. Toda uma dinâmica foi criada. Os postos de saúde já são os que fazem as marcações de transporte, porque, afinal de contas, assumir uma função de tamanha responsabilidade, como é que eu vou dizer não para uma pessoa que está no outro lado da linha, pedindo um transporte, porque o SAMU eles não conseguiram persuadir o SAMU para fazer aquela situação. Tá. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, Delorges, a pessoa doente, tá? E em que momentos, primeiro, qual é o telefone de contato para vocês? Como eu posso chegar a vocês? Sou uma pessoa que estou precisando de uma locomoção a Porto Alegre para fazer um atendimento. Eu já sei que eu devo ir, tá? Certo. Qual é o telefone de contato? Existe um agendamento, tá, certo? Que as unidades básicas de saúde faz. Elas vão se reportar a mim, entendeu? No caso, ao meu setor. E dessa forma nós vamos encaminhar. Nós temos uma Topic que sai todas as manhãs, ou 2 às vezes, às 5 horas e outra que sai às 8. Hoje nós temos uma demanda de mais de 1.000 pacientes a Porto Alegre e 300 a Taquari. Então veja só, o que acontece? Essas demandas são decorrentes de quê? Consultas seletivas. São consultas, são exames. A gente se confronta, por exemplo, com pessoas que estão há 1, 2 anos numa fila de espera. E o que acontece? A comunidade não sabe, eles chegam lá e eu tenho uma equipe fantástica que trabalha junto comigo, o pessoal da marcação, e a comunidade julga, mas onde é que está a minha consulta?
meu braço está ficando com uma calcificação óssea, eu estou há 2 anos. Só que isso nós não temos gerenciamento. Nós dependemos de uma estrutura maior que é o SUS. É ela que vai regularizar, é ela que vai passar, por exemplo, o número de cotas de atendimento nos hospitais. Então o que acontece? O que passa a mim é o transporte. Daí a gente vai viabilizar, não deixamos nenhum paciente desamparado, certo? Os hospitais têm o nosso telefone de plantão, isso tem gerado um problema em si, porque há uma falta de entendimento. A minha estrutura hoje, mesmo que com os veículos de emergência, as unidades básicas, que são as ambulâncias, elas, vergonhosamente, nós recebemos 2 ambulâncias. Uma poderia votar, tem 16 anos, é 98. A outra é do ano de 2002. E são veículos sucateados, o que demonstra assim, que não se teve uma preocupação política ou não se teve conhecimento administrativo para saber que esses carros deveriam ter sido comprados, para não esperar tanto tempo. Hoje nós locamos, nós temos uma prestadora de serviço para não deixar desamparado. Tem uma empresa terceirizada, né, que através do Concisa faz o transporte de paciente. Então o que acontece? Seu familiar está enfermo em Porto Alegre, tem que vir a Lajeado, precisa de uma unidade mais avançada, com médicos e tal, a gente contrata essa empresa. Porque os nossos veículos, a nível de transporte para pacientes acamado, são 2 ambulâncias básicas. Uhum. E o que acontece? A comunidade confunde que nós somos socorristas. Nós não temos essa estrutura. Ano passado, só para você ver a situação, teve um incidente aí de um cavalaria, num desfile de 7 de setembro, daí começaram a vir as ligações de conhecidos, mandei o motorista lá, chegou o nosso motorista, sozinho, pegou uma maca rígida. O povo diz: o que tu veio fazer? Essas funções é para o SAMU. Tá, mas o que aconteceu? Aconteceu um acidente lá? Não, o rapaz teve uma convulsão, caiu do cavalo, né? Uhum. E o SAMU não estava chegando em tempo hábil, então acharam melhor chamar nós. Só que não é o nosso perfil, nós não temos estrutura para fazer socorro. Uhum. Hoje nós temos condições de fazer o transporte. A pessoa está acamada, nós vamos na casa, entendeu? O que agora nós vamos para melhorar o atendimento. Isso aí vocês fazem assim, tu falaste que tu teve 1.000 em quantos meses? Não, nós 1.000 temos, por mês. nós temos 1.000 por mês. Nós temos 2 Topic ou 3 que saem diariamente a Porto Alegre. Quantas pessoas saem diariamente para Porto Alegre? Em torno de, numa média, são 40 e poucas pessoas por Isso dia. tudo é disponibilizado às pessoas e não pagam nada de frente a isso aí? Não pagam nada. Então é bom de falar isso aí, porque daqui a pouco se critica muito. Eu não sou do PT, não vou dizer meu voto, mas eu votei nele, entendeu? Mas vejo que isso aí está sendo feito, então. Está sendo feito. Para Taquari, por exemplo, hoje nós temos uma estrutura, por nós não podermos gerenciar o hospital de Taquari, na questão de cirurgia, é normal parar na minha mesa transporte às 6 da manhã, às 9 e às 13 horas da tarde. Sendo que daí acontecem as intercorrências, muitos pacientes chegam lá para ser consultados às 9, acabam saindo de lá às 6 ou 8 horas da noite. Mas nós estamos lá para fazer o ir e o vir com o mínimo possível e o máximo por nós de dignidade. Não se cobra nada, entendeu? Se pede compreensão. Agora a gente foi prestigiado, nós estamos num momento muito felizes com a vinda dessas 2 vans Master, que começa a surgir, a aparecer para a comunidade o que está se fazendo. Porque se me perguntarem hoje nas ruas, a saúde está complicado, está complicado, mas existe a lei da semeadura. Nós começamos a colher o que nós plantamos ano passado. Ano passado, o nosso secretário, que é uma pessoa fantástica, Vladimir Schwingler, um homem assim, é maravilhoso trabalhar com ele, se cresce junto com ele, entendeu? Então, assim, e ele tem uma equipe toda que está correndo muito para que daqui, talvez, ano que vem, no outro ano, nós vamos colher. Então, esse é um momento de transição que o governo está passando,
que eu escuto muitas coisas, tá ruim, tá péssimo, mas tem um detalhe, tu planta uma semente de milho, ela leva um tempo para germinar, para crescer. As vans chegaram, agora eu vou ter ambulâncias, certo? Não é admissível que a minha frota de veículos pequenos tenha 9 anos de uso. Nós temos situações de cadeirantes. Como é que eu vou colocar um cadeirante muitas vezes? Isso eu tenho que pedir perdão quando isso acontece, mas é o único meio que eu coloco lá. Um cadeirante com um familiar dentro de um Uno 1000, 2 portas. Mas é o único meio que eu tenho nesse momento. Porque eu estou socorrendo. Tal posto me liga, fulano, vai nascer. A mãe vai estar prestes a dar luz. Daí tu te obriga a fazer isso. Eu tenho que mandar então um veículo. As nossas ambulâncias têm sido assim uma situação muitíssimo delicada. Então assim, esta é a minha função. E tu acha que o governo vai, eu não sei se seria a responsabilidade só do governo, do Sistema Único de Saúde, essas ambulâncias assim, elas vão ser renovadas? Qual é a ideia que tu... Vão. Hoje nós já temos projetos para vir novas ambulâncias. Nós vamos ter em breve uma ambulância já está a caminho, mais uma série de automóveis de médio porte, né? E nós temos muita coisa que está a vir. O problema é que existe um tempo para tudo. Existem projetos, existem verbas que se busca a nível de governo federal, estadual, e por mais que você acha assim, hoje é o PT que está na administração, mas tem todo um lado burocrático, tem toda uma tramitação que leva tempo. E a gente está trabalhando dessa forma. Hoje eu vejo assim como morador de Lajeado, a gente não tem esse conhecimento desse trabalho que vocês fazem, mas a gente sabe que existe. Mas, Delores, me diga uma coisa, é necessário nós irmos em Porto Alegre ou de repente poderia ser feito aqui em Lajeado, será que não teria dos recursos aqui em Lajeado ser feitos? Olha, porque eu faço uma pergunta assim porque a gente vê muito, viaja muito pela Tabaí, a gente vê as ambulâncias levando, e a gente passa ali na Santa Casa, tem todas as ambulâncias paradas, as pessoas ali. Se faz isso, eu sei porque se paga até muitas vezes para a Santa Casa para ter esse atendimento, né? Mas será que não é também o momento de nós fazermos uma municipalização de atendimento, de exame, ou seria mais negócio com a melhor tecnologia ir para a capital? Marcos, agora foge um pouco da minha esfera em si, mas eu posso fazer a seguinte colocação. Municipalizar a saúde é muito dinheiro, é muito valor, não se tem recurso para isso. E o que acontece? Como nós fazemos parte de um contexto nacional, o SUS ele vai regulamentar, ele vai credenciar alguns hospitais que nós vamos ter que levar os pacientes. Por exemplo, nós temos traumato, nós temos oftalmo em Taquari. Certo? As cotas de Lajeado, elas são específicas para determinadas áreas. Então, o que acontece? Gerenciar tudo isso a nível municipal é inviável. Não funciona. Então, eu até concordo que o que está faltando hoje é esclarecer para a comunidade o que está vendo. Por que eu tenho que ir para Taquari fazer uma cirurgia vascular? Por que eu tenho que ir para Taquari fazer uma cirurgia de catarata? Porque lá foi regulado. Entendeu? Lá foi credenciado, o hospital vai fazer tantas cirurgias. O Bruno Borg tem uma estrutura maravilhosa, diga-se de passagem, é uma estrutura muito grande que nós temos e trata de assuntos que recebeu seu credenciamento. Então, por isso tem essa demanda grande de levar o pessoal a Porto Alegre todas as manhãs. Por exemplo, algumas pessoas cobram o porquê que alguns pacientes a gente é obrigado, em alguns bairros, por exemplo, por isso que eu digo, a minha equipe de trabalho, eu me reporto muito a eles. São homens assim, que vestem a camisa, eles não têm horário, eles recebem sim, mas todas as manhãs praticamente tem um carro da saúde indo em alguns bairros na periferia que não tem transporte coletivo no horário, que o taxista não vai lá, certo? E nós vamos lá buscar, colocar na Topic, certo? Só que tem também aqueles que poderiam se esforçar. Daí nós vamos entrar numa área
diferenciada que daí nós temos que mudar é a questão de... Não é a cultura, são valores. Tipo assim, a pessoa tem condições de ir para Porto Alegre com o seu carro. Já deve ter acontecido tu chegar numa casa, 2 carros estacionados, uma casa grande, e daí você fica olhando. Pô, eu sei de uma... Eu não sei se isso aconteceu, Não. deve ter acontecido. Não. Eu sei de uma vila que a pessoa não tem nem para condução. E aí, como é que vocês ficam esse fator seletor? Como é que vocês fazem isso?